fórum.com.br, sou o Fefo, tô de volta aqui comandando esse podcast com essa gente do caralho aqui do meu lado. Vamos começar com o nosso mestre de cerimônias quando eu não tô aqui, que conduz a parada toda aí. Fala aí, André, beleza? Fala, Fefo. Finalmente você voltou, hein, velho? Pra botar ordem nessa casa aqui, que tava foda controlar essa galera aí, cara. Puta merda. Vamos falar da nossa estrela maior, o cara sexy de Manaus, o terror da região norte. Abraço, Garça. Fala, Fefo. Bem-vindo de volta aí. Valeu. Tamo junto aí. Valeu. E não deixamos de comentar do fenômeno baiano, nosso amigo Paulo Assis. Fala, Paulão. Fala, Fefo. Bem-vindo de volta aí. Vamos com tudo hoje, que os assuntos são legais. Beleza? Aqui temos gente nova na mesa que vai ajudar a gente a falar um pouquinho de Copa Pódio, falar de Metamoris, um cara que respira jiu-jitsu pra cacete. Fala aí, Ale. Eu vou fingir que eu não ouvi a piadinha do respira, mas boa noite pro senhor também. E agora mais um convidado novo. Esse aqui foi ideia do Garcês, que o cara domina os palpites do UFC, é campeão do nosso Fantasy Game do BJJ Fórum. Queria dar as boas-vindas aí pro Vitor Bueno. Fala, Vitão. Opa, boa noite, Fê. Estou agradecido de participar do podcast. Valeu, vamos conversar bastante aí. Bom, beleza. Como a gente fala muito de MMA nesse podcast, a gente tem o Ale para ajudar a gente. Vamos falar um pouquinho do que rolou nesse fim de semana fora do MMA. Vamos falar um pouquinho de jiu-jitsu. Afinal, o nosso fórum é de jiu-jitsu, né? E a gente acaba falando mais de MMA porque até é um assunto interessante a gente levantar, porque o público cativo do jiu-jitsu ele é menor. E rolou um puta do evento legal, inclusive com transmissão ao vivo do site do Canal Combate, a Copa Pódio. E aí, Ale, fala aí pra gente mais ou menos o que rolou na Copa Pódio, dá uma pincelada, a gente vai conversando um pouquinho sobre ela aí. A Copa Pódio rolou nesse final de semana, né? No sábado, começou às 6h30, 7 horas da noite. E infelizmente bateu horário com o Metamoris. Então, assim, o público cativo do jiu-jitsu, que já é pouco, teve que se desdobrar para assistir, mas quem fez esse esforço realmente valeu a pena. Os dois eventos foram bons, na minha opinião, de quem gosta de assistir jiu-jitsu. Se a gente parar para pensar, para falar só da Copa Pódio primeiro, eu acho que a gente tem algumas coisas para pincelar aqui. A primeira que foi o GP dos pesados, né? E o GP dos pesados que contou com o Preguiça, né? O Preguiça que andou faturando tudo, né? E veio como um grande favorito, favorito, né? Ele confirmou que ele tá na cabeça aí e faturou a Copa Pódio. Outro ponto interessante é que dos dois marrons que foram chamados para fazer esse GP dos pesados, um foi o Fernandinho da Aliança, que fechou o brasileiro agora de pesado, com o Guilherme, e o outro foi o Vitor Honório da GF Team. Que e o Vitor Honório chegou na final. Exato, tava fazendo lutão, tava ganhando do Preguiça, até o Preguiça dar uma de doido e correr pras costas pegar o Vitor. Mas assim, um cara chegar num GP desse nível, com os atletas que tinham, e chegar na final, é um grande feito. Outros nomes aí que a gente conhece, né? Pra quem acompanha jiu-jitsu, o Hinojosa do Cícero Costa tava lá, o Luta Livre, né? É um cara que tá sempre aí batendo nas cabeças, quando não vira e mexe o cara pega pódio, né? O Pé de Chumbo, o Delson Pé de Chumbo, conhecidíssimo do povo do MMA, inclusive, né? Participou de um tanto. Sim, exatamente. O Fernandinho, que é um faixa marrom, o Tim Spriggs, que pegou faixa preta no passado, e o cara é um faixa preta que tem tudo para se destacar e tá brigando para se destacar. Ele é do time do Lloyd Irving, né? É um jogo muito baseado em explosão e força, jogo de passagem. O Vini Magalhães, o Vini Pezão, né? Foi se aventurar aí com um monte de atleta com jiu-jitsu novo aí. Bom, o resultado a gente viu. Qual que foi o resultado? E o Herbert Santos.
Qual foi o Ele não resultado, vingou. né? Ele não avançou para as finais do. Obviamente não avançou. Ele só ganhou por 2 vantagens do Fernandinho. O faixa marrom. Isso. E o Herbert, né? O Herbert que ele veio inicialmente até como Ele favorito, vem papando né? tudo aí, cara. Não, o Herbert tá ele muito vem bem. papando tudo. Ele tá numa fase muito boa, né? E a gente sempre comenta e fala, pô, quando o cara sai da marrom e vai pra preta, tem aquela hora que o cara vai provar se o cara é brabo mesmo, se o cara vai vingar mesmo como atleta de ponta, até a faixa preta. Mas semifinal pro Vitor Honório, que foi uma surpresa, né? Não, legal. Além dessas lutas, a gente tem que lembrar, tiveram algumas super lutas que foram bem interessantes. O Miltinho Vieira lutou com o Goichi Yamauchi, sem pano, pegou o Goichi. O Edwin Triângulo de mão? lutou. Foi. O Edwin pegou o Alex Cabanes, né? E ganhou. E o Daniel Moraes estava machucado, estava um tempo sem treinar. Decidiu lutar com o Gregor Gracie. O Gregor ganhou. Eu acredito que poderia ter rendido mais por conta da falta de ritmo do Daniel. E a gente teve, óbvio, Leandro Lô, que é o rei da Copa Pódio, junto com o Preguiça. Inclusive ele é patrocinado pela Copa Pódio, né? Exato, o rei da Copa Pódio fez uma super luta com o Serginho. Eles fizeram uma luta boa. Mas o Leandro tá numa fase impressionante também. Raspou, pegou as costas do Serginho em 6 minutos. Não tem muito como reverter um cenário desse. O Serginho ainda saiu das costas, entrou na guarda e tal, mas não deu tempo de reverter. Então, ele ainda saiu numa chave de pé. O pé dele estalou pra caramba. O Serginho ainda brincou no final do evento, falou, pô, mas não quis bater e tal. Ele fez até a dancinha do pé torto lá, o Leandro Lô brincou com ele junto, mas não deu pra reverter, não. Na verdade, o Serginho, até provando do próprio veneno aí, ele praticamente engravidou essa luta. Pois é. Isso aí. Passando da Copa Pódio, já vamos direto comentar o Metamores. Ale, muita luta com empate, cara, mas dessa vez tivemos algumas lutas legais, né? Por exemplo, o Satoshi, né, contra o Clark Gracie fizeram uma luta bem legal, bem movimentada. Tivemos também o Keenan Cornelius contra o Xande, que fizeram um puta de um lutão. Sim. Né? E depois também queria que você falasse da disputa de cinturão, que, pô, cara, Josh Barnett contra o Ryron Gracie. E todo mundo achou que ia ser um estupro, que na verdade não foi muito diferente disso, mas, pô, eu acho que o Ryron ganhou bastante respeito, porque ele pegou um cara muito mais pesado do que ele e ele até mandou bem. Exato. Então, cara, eu gostei muito desse Metamores. Isso, manda ver. Eu gostei muito desse Metamores em geral. Eu acho que um ponto pra gente pensar, pra gente pincelar assim, é que esse Metamores ele não teve público, né? Foi feito no estúdio, né? Foi a primeira edição que eles fazem no estúdio, eu acredito que um estúdio deles. E eu acho que isso seja uma mudança de formato. Eles ainda estão experimentando como fazer o Metamores e talvez migrar aí para começar a fazerem luta sem limite de tempo. E eu não consigo pensar no outro jeito que eles façam isso sem ignorar a transmissão de TV. Se a ideia for essa, o único jeito mesmo vai ser trabalhar com a venda de streaming, né? Bom, fala aí sobre as lutas, Ale. Vamos passar aí rapidinho sobre elas, que tem muita coisa para falar. Tá. Das lutas, a gente teve o Ito Howdy, que é um preta que tá treinando hoje lá com o Cobrinha, né? Ele pegou o Greg McIntyre numa chave de braço. O Michael Lieira empatou com um preta do Renzo Gracie. Do Renzo não, desculpa, do Kron. O Evandro Nunes.
entrou de última hora. Pra galera que não acompanha aí, o empate é quando bate o tempo e ninguém pegou, aí empata a luta. É isso que acontece? O Metamoris é um evento de luta casada que ele acontece... A vitória ela só acontece quando tem uma finalização. Caso contrário, é empate. Tá? E quanto tempo de luta? 20 minutos. São 20 minutos de luta. 20 minutos. É bastante tempo de luta, cara. Então, se não tem finalização, a luta é empate. O cara pode ter 280 pontos em cima do outro. Não conta. Tá? Entendi. Inclusive, eles pagam uma bolsa muito maior pro lutador em casa. Ele é um evento de luta... Né? Sim. Ele é um evento que tem crescido muito exatamente por causa disso. Mas o formato, eu acho que eles ainda estão tentando se achar no formato, porque muitas lutas não fecham, não acabam em finalização. A maioria das lutas acaba em empate. Bom, já até cortando isso, olha, dá até para citar para a galera que acompanha mais MMA, quem lutou nesse evento foi o Chael Sonnen, né? E o Renato Babalu. Cara, sim, que eu ia dar o troféu de luta bosta da noite. Que merda de luta, cara. Eu ia dar o troféu de luta bosta da noite. Eu não sei porque que chamam um cara que nem o Chael Sonnen pra lutar um evento que a finalidade é finalizar alguém. O cara não finaliza ninguém. Então ele derrubou o Babalu, ficou lá no lay and pray. Ele é forte tanto quanto. Aguentou 20 minutos lá empurrando o Babalu. E acabou a luta e empatou. Bom, então como foi lá? Foi cretino. Clark e Satoshi, Ale, manda ver. Cara, Clark e Satoshi foi um lutão. Eles atacaram muito. Eu fiquei impressionado com a explosão do Satoshi. Ele lutou para pegar a luta inteira. Eu acho que o movimento, a posição de destaque ali foi a omoplata da emborcada, que eu nunca tinha visto. E o Clark realmente puxa omoplata de tudo que é canto, né? Para poder fazer a pose dele. Não, e fora que o Satoshi, a gente podia dizer que ele não jogou limpo, porque ele tinha um monte de japonês batucando lá. Era o único cara que tinha torcida, levou torcida organizada com os japoneses tudo batucando lá. Mas foi um lutão, óbvio, empatou. O nível deles é muito parelho. O Evandro Nunes e o Jimmy Friedrich acabou em empate. O Jimmy Friedrich, para quem assistiu o Road to Metamoris, que é como se fosse um TUF do Metamoris, foi a primeira edição, eles fizeram um reality show que quem ganhasse ia lutar com o Jeff Monson no Metamoris. O Jeff Monson não pôde lutar, eu não sei exatamente o motivo, de falar a verdade. Vindo do Jeff Monson, Miguel é bem provável também. O boneco de neve é muito louco, então eu não sei se ele se machucou, eu não sei se teve algum problema de bolsa, eu não sei se ele teve um problema pessoal, mas ele não lutou. E chamaram de última hora o Evandro Nunes, que fez uma luta bem estudada. Ele sabia que o Friedrich é um lutador, é sapateiro, pega pé e pega joelho. Ele é da Atos, aluno do André Galvão. E o jogo foi bem esse, o Evandro defendendo as leg locks e as tentativas de leg lock, e o Friedrich tentando atacar, não rolou. A outra luta foi Dylan Dennis e Joey Lauzon. O Dylan é um faixa marrom no Marcelinho Garcia. Contra o Lauzon, que todo mundo conhece aí do UFC, né? Sim, é um cara que vai pra pegar mesmo. Mas como aluno do Marcelinho Garcia, não dá pra esperar outra coisa. Ele tentou uma guilhotina, trocou pra montada, foi pras costas, o Lauzon defendeu e acabou que ele foi passar de joelho cruzado, pegou na Darcy Choke. Pode crer. E Kina e Xande? Cara, pra mim essa foi a luta. Tá? O Kina mostrou que, cara, ele tá enjoadíssimo, velho. Essa foi pra mim a luta. As lutas que eu vejo do Xande, a segunda luta que eu vejo do Xande do Metamoris, a outra foi uma sem pano com o Jim Lister, que foi um puta de um lutão também. E ele passou o carro no Jim Lister, embora não tenha pego, né?
Sim, mas foi um puta de um lutão também. Foi lutão. Então, a impressão que dá é que sempre que você bota um cara do calibre do Xande pra lutar, com alguém disposto a lutar, você tem um espetáculo de 20 minutos de jiu-jitsu. E foi bem isso. O Keenan foi pensado para fazer as guardas novas que ele faz, que são as guardas trabalhando lapela, né, o arm guard. E o Xande, em vez de se travar nisso, ele foi aceitando as posições e botando as posições dele. Então, a gente tem aí em 20 minutos 4, 5 raspagens para cada lado. Rolou tentativa de finalização por parte do Keenan, que ele mandou bem pra caramba. Ele buscou um armlock totalmente retardado ali. Sim, ele meteu um crucifixo no final da luta também. Isso. Que acabou não rolando, mas assim, foi um lutão. E pra quem achava que o Keenan não tinha jiu-jitsu, eu acho que esses 20 minutos mostram que o moleque não é bobo, não. É isso aí. Que o cara vem pra ficar e é questão de tempo pra um cara desse ganhar um campeonato mundial. Eu acho que ele já ganhou o próximo. Vamos ver, daqui a 3 semanas a gente vê. Uhum. E agora, para finalizar, a luta pelo cinturão, que era para ser entre Josh Barnett e Roberto Cyborg, né? O Roberto Cyborg se machucou e quem que assumiu a bronca foi o Ryron Gracie, né? Filho do Rorion Gracie, que é famoso aí pelos Gracie Breakdown, que o pessoal acompanha aí dos UFCs e tal. E ele encarou um cara gigante, que é um monstro do Josh Barnett. E Ale, você conta como foi a luta aí pra gente. Cara, eu vou te falar a verdade, eu não esperava 3 minutos. Na verdade, a gente pulou a do Babalu e a do Sonnen, né? Mas a gente já comentou que ganhou o troféu de luta bosta de todos os Metamores. Eu acho que isso talvez perca pra do Cyborg e Brendan Schaub. Que foi pior ainda. Mas foi a mesma ideia. Né? Uhum. Enfim, quanto a luta, o main event do Metamores 6... Eu não esperava que o Ryron Gracie fosse durar mais que 3 minutos, 4 minutos. Com um cara do tamanho do Josh Barnett, com a maldade do Josh Barnett. Né? Se a gente lembrar o que ele fez no último Metamores, em que ele fez bater quase no Fatality, ele meteu uma gravata de porteiro no Jim Lister e apertou até o cara bater, velho. E o Jim Lister era um cara que tinha 10 anos que não era finalizado. E no fim das contas ele acabou pressionando bastante, né, o Ryron, né, por cima, e o Ryron fez algumas reposições. Eles trabalharam bastante esgrima, pegada, tie-up, né, o controle em pé mesmo, acabou. E a brochada foi que ele pegou um pezinho ali, nem apertou tanto, o Ryron bateu. Isso que eu achei estranho, cara. Cara, mas ali o joelho já tava no talo. Se ele vira americano ali bonito, o cara não anda mais não, bicho. Sei lá, viu, mas eu achei que dava. Eu acho que o joelho tava no talo ali, Fê. Menos, pode até ser, mas eu achei que ele bateu muito rápido. Sim, o tanto trabalho que ele deu pra ele pegar, ele meteu a mão. Assim que ele meteu a mão no pé, ele cruzou o negócio, o cara já batucou. Eu falei, caralho, mas tá bom, né, fazer o quê? Uma diferença de tamanho e de força muito absurda, velho. Ele podia arrancar a perna dele na mão, né? Eu não desconsidero, não. O que eu fiquei impressionado foi com a fluidez, com a troca de posição, com a calma que ele teve. Eu não esperava que ele conseguisse conter o Josh Barnett por tanto tempo. O Josh Barnett é um cara finalizador que tem um repertório grande de finalização, né? Cervical, braço, e ele acabou ele é sapateiro, né? Não, realmente. E se a gente pensar, por exemplo, no penúltimo Metamores, a gente teve André Galvão e Sonnen. O André Galvão precisou de 15 minutos para pegar o Sonnen, que é um cara um pouquinho maior que ele. Pode ter. Se a gente pensar na diferença de tamanho entre o Ryron e o Barnett, é um feito. Foi um feito. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso primeiro comentário de um evento de grappling aí um pouco mais, e vamos tentar trazer mais alguma coisa, principalmente para o Mundial.
E saindo do grappling pro MMA, vamos pro que aconteceu nesse último fim de semana durante o UFC. Miocic versus Mark Hunt, que rolou lá em Adelaide. Pô, é um evento que o pessoal até comentou no último podcast que tinha muito australiano, o nível podia não ser muito alto, mas na minha opinião, eu assisti quase todas as lutas aí, devo ter dormido numa outra, que tava foda também, mas foi um puta do evento legal, com muita zebra ganhando, e eu queria que o André começasse comentando de uma luta que, não sei se você assistiu, André, se você não assistiu eu te ajudo, da Alex Chambers contra a Kailin Curran. Cara, como essa Chambers aguentou porrada, velho? E aí, você chegou a ver a luta? Chegou a ver como foi? Então, eu tava no compromisso e quando eu cheguei tava passando o resultado, né? Da luta, eu tava vendo pelo PBP, né, do BJJ e tal, e a galera tava falando isso, que a Kailin tava passando o carro, né? Tava. Na Chambers. A minha aposta era que ela iria ganhar mesmo, ela é uma menina muito talentosa, cara, que tem muito futuro. Ela foi contratada pelo UFC para poder lutar com a Paige, né, na estreia das duas. E depois eu vi os highlights aí hoje e ela parece que ela melhorou muito em pé na trocação, né? Parecia ser mais forte também do que a Alex Chambers, que também é uma menina nova, mas que é meio unidimensional, assim, tem o jogo dela baseado no jiu-jitsu dela, né? E acabou que no final ela teve um erro técnico ali na hora de defender a finalização e acabou sendo finalizada, né, cara? Erro técnico está sendo muito gentil, cara, porque foi incrível. Ela meteu a porrada os 3 rounds, cara. No final, mas a Chambers, ela encaixou uma Kimura por baixo, né? Que teoricamente não tinha nem como pegar, mas ela ficou pressionando na Kimura por baixo, virou pro armlock, alternou pro armlock, e o que a Kailin fez? Ela levantou e tentou ir embora pra casa. Pô, levantou, perdeu o braço, não tem como, cara. Armlock Foi mais ou menos o que rolou na luta da Joanne Calderwood contra a Marina Moroz, né, cara? Que a gente comentou há um tempo atrás, né? Mas foi diferente, cara. A Marina, ela puxou ali em cima já com o cotovelo dominado, entendeu? Ela dificilmente sairia daquele armlock. A Kailin não, cara, não tinha como. Eu falo erro na tentativa de defesa, esticando o braço, na verdade, né? E ela pegou e tentou ir embora. Isso é foda. Ô, Vitor, você que tá aí pela primeira vez, você assistiu o evento, o que você achou dessa luta? Então, as lutas, assim, preliminares, eu não assisti mais as principais, né, do ranking. Ou seja, você ganha a porra toda no Fantasy e não assiste as lutas. Puta, o cara é foda, velho. O cara é mito, velho. Puta merda. Mas assim, Fê, só pra poder completar, eu até escrevi a minha coluna hoje pro Dama de Ferro, né, cara, que eu escrevo semanalmente lá falando sobre algum assunto. E no final eu dei essa pincelada, porque a Kailin era uma menina que, tipo, ela mudou de equipe faz pouco tempo, né, tá treinando com o Mark Munhoz, que vai fazer a despedida dele agora no UFC desse final de semana, né? Ela é uma menina que, tipo, era muito cru em tudo, só tinha uma trocação e bastante coração, e ela parece ter evoluído bastante nessa luta. Tá com 2 derrotas seguidas, mas é uma menina que eu aposto muito aí na carreira dela, cara. Eu não ia duvidar nada que se com um psicológico bom e continuando treinando onde ela tá, que foi uma evoluída boa na carreira, que no futuro ela não seja até uma contender aí desse cinturão, cara, que é uma categoria rasa e que tá muito embolada também, né? Então uma derrota às vezes não faz muita diferença, assim, né? Vamos esperar para ver se ela volta bem. É difícil limpar uma categoria que não tem muito participante, né? Paulão, e aí? Beck Hollins e Lisa Ellis, o que você achou da luta? Cara, como eu sou um pouco reticente com a luta feminina, mas eu tô começando a mudar de opinião. Eu não achei a luta tão boa assim. Diferente da luta anterior das meninas, essa Curran, ela tem muito futuro mesmo, como o Bicudo falou. Ela tá crua no jogo de solo, isso é nítido, mas o tempo pode ajustar isso. E agora, quanto a Beck Rowling, né? A Beck Rawlings. Beck Rawlings. Rawlings.
Eu gostei mais do estilo dela do que da luta dela. Cara, a mina é muito louca, né? Ela cai na porrada e não tá nem aí. Muito louca, mas... E ela... Dá pra ver que ela deve na técnica, mas tem muito sangue no olho. É coisa tem muito sangue no olho. Você vê que ela tava bem focada pra luta e decidiu tudo no primeiro round, né? Do jeito que o povo gosta. Eu gostei. A Lisa não me mostrou ter esse potencial todo. Eu tinha ouvido falar dela esses dias, mas não fiquei impressionado, não. Eu gostei da Beck, eu apostei até nela e não fui e levou. Feliz. Garcês, Sam Alvey e Daniel Kelly. Eu achei uma luta fenomenal pela performance do Sam Alvey, né? Porque esse Daniel Kelly, apesar dele ter vindo pra luta invicto, era um cartel bem montadão, viu? E o que você achou da luta e era o que você previa mesmo, Garça? Sim, era o que previa. O Sam Alvey tem uma mão pesada, né? Aham. Ele nocauteou o Mutante, né? E já ganhou minha amizade por isso. De muita gente. Estamos no podcast. E tinha nocauteado outros caras também. Aham, não. E o que você achou do nível do adversário dele? Não, o adversário dele eu não conheci, pra verdade. Então, e o que você achou da performance dele nessa luta? Do Kelly? Nessa luta ele foi nocauteado rápido, não foi? Então, velho? o cara é muito ruim, cara. Que é isso? Não deu nem pra ver, né, cara? Não deu nem pra ver. Tiozão sem noção. Foi menos de 1 minuto, né, parece. Foi E 49 ele é um cara que lutou, desculpa aí, Vitor, só completando, ele lutou, parece que 4 Olimpíadas, né, cara? Aí Isso. dá pra entender o porquê que ele é um cara que, tipo, iniciou tarde, assim, porque muita gente falando que ele era um prospect de quantos anos? 36 anos? É o prospect do Paulo. É o prospect que o Paulo não gosta, né, cara? De 37 anos. Não dá. Prospect de 37 anos é foda. Eu tenho 37 anos. E pra um cara que vinha com 9-0, né, cara? Não mostrou nada, né? Não, pra nada. falar a verdade. Sem noção total. Mas E ele o não Alvey tem- com aquela mão pesada, né, velho? Que onde bate ali cai, né, meu irmão? Você chegou a ver essa luta, Vitor? Essa luta, sim, que eu vi, assim, os melhores momentos. Então, eu esperava o São Alves ter uma mão pesada, como falou Garça, né? E não foi diferente, confirmou o favoritismo dele. E apesar do adversário não ter um grande nome, né? Eu acho assim, mais uma curiosidade sobre essa luta, o Sam Alvey tomou uma bela de uma comida de toco da direção do UFC, porque ele conseguiu fazer propaganda de bronzeamento artificial no peito, cara. Ele escreveu lá Super Tan bronzeado no peito dele. E os caras falaram assim, pô, mas patrocina só na bermuda, só na placa de publicidade e tal, e daqui a pouco nem isso e tal. E tentaram dar uma barrada nele, né, Fefo? Na hora da revista, né, Tentaram, cara? mas não tinha que fazer, tava bronzeado a porra no peito dele, cara. E parece que tava, tipo, além do bronze, parece que ele, tipo, meio que cortou as letrinhas com os cabelos do peito, né, cara? Nossa, sei lá, cara. Mas, puta, totalmente escroto. Me lembrou né? um pouco aquele mano da seta lá, né, cara? Esqueci o nome dele agora. Ryan Eberson. O Eberson. Isso, né? verdade. Pode crer. Mas o Sam Alvey é um cara que, tipo, além de ter essa mão pesada, ele tem um carisma impressionante, Com certeza. né, velho? Ele vai muito longe por causa disso também, entendeu? Ele vai conseguir muita luta boa por causa desse ser boa pessoa, né? O cara boa pinta, o cara comunicativo. Então é muito interessante isso. E ele é um canhotinho de boa técnica também. Ele não é só mão pesada, não. Ele se move bem, ele sabe a hora de bater, Com ele sabe certeza, o golpe. Ele não é só essa mão pesada que a galera tá pintando ele como um folclore, porque ele tem esse estereótipo e tudo. Mas, claro, eu não acho que ele vai conseguir chegar ao topo da categoria. A categoria tá cada dia melhor, né? Se fosse há um tempo atrás, ele poderia até estar mais na frente, mas com essa categoria desse jeito. Mas uma mãozinha entrar no top 15 aí, ele pode. Sim. E eu vou te falar que essa luta foi a que eu fiquei mais ali pensando na hora de dar o palpite ali no Fantasy, cara. Pra falar a verdade, foi, cara. Porque assim, você vê um cara com 9-0 e na bolsa de aposta, diferentemente do que o Vitor falou aí, quem era o favorito era o Daniel Kelly. Ele que tava como favorito. Foi um bêbado que fez esse rating, cara. Não é possível, cara. O Kelly, ele lutou no UFC do Ben Henderson
com um cara que foi injustiçado, que foi até demitido, o Patrick Walsh. Ele perdeu aquela luta claramente da decisão unânime para ele, eu não entendi até hoje. A luta foi horrorosa, foi uma das lutas mais horrorosas. Não recomendo ninguém a procurar para me contestar. Não E assim, Ô, Paulão, eu acabei, indo, eu já tava propenso aí pelo Sam Alvey, né, por causa do nocautão que a gente viu ele dando aqui no Brasil no Mutante, né, e assim, eu escutei o podcast do Sexto Round na semana e tava o Pugliese lá, que é o treinador de boxe da Team Quest, né, e ele falou um pouco da estratégia que tinha pro Sam Alvey, e aí depois lembrando um pouco de como era o Daniel Kelly, com aquela trocação horrível, dura dele, e aquela vontade de agarrar logo para tentar botar para baixo, eu falei, não vai dar para ele não, velho. E acabei indo no Sam Alvey e acabou dando ele mesmo aí, rápido, né, cara? Na sua cabeça, André. Uma outra luta que acho que vale a pena comentar, vamos falar aí brevemente sobre ela. O Kyle Noke, né, que voltou a lutar contra esse excelente Jonathan Webb, que eu acho que rolou um tridentezinho nessa luta aí. O que você achou aí? Vamos ver quem pode falar, que é a fim de falar. Pode falar aí, Ale, você assistiu essa luta ou não? Não, o Ale tá dormindo. O Ale eu acho que tá respirando um pouco de ar do... Não, senhor, eu não assisti o UFC esse final de semana, Fê. Então era beleza. Tanta coisa, eu tava muito entretido assistindo o Metamores e a Copa Pod. E eu tava cansado, a BS, fui dormir. Mas beleza, você volta pra principal então. Ô Vitor, você chegou a ver essa luta? Então, eu cheguei a ver. Essa aí eu cheguei a ver. Sim, porque até por causa do Fantasy, né? Porque essa luta era uma Isso. E acabou me ajudando, né? Mas falando da luta mesmo, eu acho que não. Acho que deu errado, viu? Porque acho que o Webb foi mais assim, na minha opinião, foi mais contundente, assim, um pouquinho mais contundente que o Noke, acho. Não sei. Eu tentando enxergar não, pode crer. Eu tentando enxergar com uma visão de árbitro lateral, porque a gente já fez aí algumas arbitragens no evento do André. Eu acho que o Kyle Noke roubou alguns rounds, tipo assim, ele deu um chute baixo ali, junto com um cruzado ali, que, o cara desequilibrou, mas pra mim pode ter considerado knockdown. Acho que a gente eu até comentei isso no grupo, né? No grupo do WhatsApp. Então, ele pode ter roubado o terceiro round principalmente, mas assim... Esse foi no terceiro round, né? Exatamente, mas o jogo do Webb era muito mais vistoso, ele procurou mais a luta, entendeu? Pode falar, Paulo. Tenho duas considerações para essa luta. Eu apostei de olhos fechados no Webb, eu achei que ele ganhou, mas tem duas coisas aí. Um é o corner dele no terceiro round, merece nunca mais ser um corner. Ele falou... Ganhou os 2 rounds, administra, segura. O segundo round foi um round duro. Ele não precisava falar isso. Bota o cara pra cima, pro cara lutar. Um moleque novo, cheio de gás. Pra que vai falar pro cara administrar? Invicto, né, Paulo? Me lembrou muito do Murilo Ninja pedindo pro Shogun contra o Lyoto no quinto round. Parar, vai, agora já ganhou. Administra. Que negócio de administrar? Mas tem que ser... no caso lá, ter continuado. Exatamente. Continuado, ele tinha tudo pra ganhar a luta. E outra... A diferença de tamanho dos dois eu achei abissal. Ele não é um peso meio médio. O Webb tem que descer de qualquer jeito, cara. Sim. A diferença era gigante, é maior do que a de Ben Henderson contra o Brandon Tati. Eu achei gigante. O Noke era um peso médio também, mas eu achei gigante. Eu acho que ele pegou essa luta aí como uma oportunidade de entrar no evento e depois descer, porque ele não é um peso meio médio, cara. Você vê que a diferença ali de tamanho é absurda, né? E eu me impressionei muito com o jogo dele, achei um rapaz muito talentoso, cara, e que, olha, é mais um que indo aí pro peso leve e vai dar trabalho, cara, tava invicto, é um cara com muito mais jogo do que o Kyle Noke, que já é um veterano no vai carregar no currículo a derrota pro Noke, viu? Não, vai, e assim, na hora a gente comentou garfo e tudo mais, mas se você analisar com mais calma, assim, foi uma luta parelha, entendeu? Não dá pra você poder... Dava brecha pro juiz julgar diferente, né? Isso, dava muita brecha. Tanto que você vê que
Eu até copiei e no Sherdog os caras, 2 caras que estavam analisando deram a vitória pro Web e um deu 30-27 pro Noke. Puta, mas entendeu? Primeiro round nunca, eles voltou pra baixo. Não, 30, minto, dois deles deram 29-28 pro Web e um deu 29-28 pro Kyle Noke. Teve um 30-27 pro Web, que foi uma decisão dividida, né? Não foi isso? Isso, teve um árbitro de 27. Teve um que deu 30-27 pro Web e o... Que poderia acontecer. Que não... Eu pontuei 30-27 pro Web, entendeu? Mas eu até falei pra galera ali que você tá ali do lado do octógono, a gente que já acompanhou, às vezes você tá numa posição desfavorável, o árbitro passa na frente. Bem naquele momento ali que entrou aquele chute que o Fefo comentou, ele veio com o cruzado junto, que pode ter enganado, cara. Algum árbitro pode ter achado que foi um knockdown. Entendeu? Então, não foi um resultado que eu pontuei contrário, mas que dá pra gente poder entender, entendeu? Ter ido pro outro lado, assim. Próxima luta, Daniel Hooker e Hatsu Hyoki. Cara, que chinelada foi essa do Daniel Hooker, cara? Eu achei que o Hyoki ia até ganhar a luta, cara. Tava bem o Japinha, mas que chinelada que ele tomou no pé da orelha. E é engraçado você ver os comentários depois, né, Fefo, do que acontece, que muita gente já... o Hyoki tem que aposentar. O Hyoki não vai dar certo nunca no UFC. E morreu, Hip Hyoki. Ele fez uma puta luta boa, cara. Mas cara, ele tava ganhando tranquilamente, né, velho? A luta, né? Tava levando... Mas aí... E aí acabou que no final do segundo round acabou entrando um chute alto e bye Hyoki, né? Que ele tava pedindo faz tempo, cara. O Hooker soltou uns 3 chutes e esses 3 chutes não entraram limpos, mas pegava meia guarda, meia cabeça. Uma hora se ele subisse lá 5 centímetros, o chute ia entrar, e foi o que aconteceu. Parece que tava medindo, Tava. O Hyoki tava com a guarda baixa o tempo inteiro. E tava entrando aquele chute. E eu não entendo porque o cara com um jogo igual o dele joga com aquela guarda tão baixa, né, cara? Isso eu queria falar uma coisa sobre o Hyoki. Eu acompanho ele desde o tempo do Pancrase, do Shoto. Eu gosto muito dele. O grande lance que eu não entendi nele, recentemente principalmente, ele abdicando mais do jogo de chão dele, que é um jogo fluido, um jogo limpo. Eu acho que ele meio que se traumatizou com as lutas com o Guida, com o Elks, que amarraram ele ali. Eu acho que com o Guida ele ganhou, não entendi também aquele resultado. Mas aí foi finalizado pelo Charles, que não é demérito pra ninguém. Mas contra o Hulk ele tinha que ter botado pra baixo, mesmo ele estando bem em pé. Eu achei que ele tinha que desenvolver mais o jogo de solo, porque ele é um bom boxer, mas é aquele boxer ali meio que jogo boxe olímpico, de toque. Ele não ia conseguir nocautear. E ele tava vindo de derrota, ele tem que garantir o feijão com arroz dele. Eu acho que ele tem que lembrar. Cara, que ele vem do chão. Cara, Japa não tem dessa, cara. Japa não tem dessa, cara. Eles sempre não tem estratégia. Eles na verdade tem. O que eles têm na cabeça, eles vão fazer isso até o final. Acho que muito lutador japonês. Você vê o próprio Gomi, a galera, o Kid também, o Yamamoto Kid e tal. Eles têm um negócio deles ali, eu perdi, vou perder, tô vindo de derrota ou de vitória. Eles fazem sempre a mesma coisa, são meio robóticos até. Ô Paulo, aproveitando que você estava falando, cara, conta pra mim o que aconteceu com o seu ídolo, cara, Anthony Parrish. Rapaz, eu acho que ele entrando como favorito não dá certo, cara. Ele tem que entrar com super, ultra, mega, pau é azarão, porque ele entrou como favorito. Olha, eu vou te fazer um comentário aqui. O Sam O'Connell é uma porcaria, é um lutador horroroso. Ele é horroroso. E tem punch. Mas eu já previa que eu botei o Parrish mais pela amizade que a gente é muito amigo. Mas eu achei que o O'Connell não dá pra perder pro Shane O'Connell, não dá. É a mesma coisa de pedir pra se aposentar, mas ele com 42... Já tá na hora, né? Carinha de 50, né? Isso vamos convencer que ele tá acabado, né? Mas eu achei o quê? Um passeio. Não tem nem o que achar. Puta cacete. Ô Fefo, você passou uma luta aí, cara, que pra mim é uma luta que... Isso. Pô, era a luta que a gente tava de olho, né, cara? Você que manda, André.
Que é a luta do Jake Matthews e o nosso querido James Vick. Isso, Que- cara. Outra zebrinha aí, hein? Então. O James Vick é aquele cara que entrou como zebra aí, mas que também era um lutador invicto, né, cara? Um lutador alto pra categoria. No último podcast, o nosso convidado, o Thiago Kamura, até falou que achava que era uma luta que foi mal casada, porque poderia queimar um dos dois, né? Eu não participei do último, então eu acabei não vendo a importância que vocês dão pra luta aí, mas não, é você que manda, André, pode falar. Porque os dois invictos, né, cara, dois novos aí e tal, e acabou que o James Vick acabou pegando o Jake Matthews, né, que de um jeito aí que tava todo mundo contando que seria o Matthews se fosse para ganhar por finalização, né, Paulo? Exato. Eu acho que não queimou pela circunstância da luta, porque o Jake Matthews mostrou uma superioridade na luta. Existem lutas que você vê a superioridade latente, mesmo que o cara perca a luta. Isso ficou claro, na minha opinião. Ele se empolgou por estar lutando em casa no main event. Pareceu que brincou um pouco, né, cara? Ele deu um suplay, e ao carregar o James, ele olhou para a plateia, deu uma piscadinha de olho. Ele estava meio deslumbrado, ele é um ótimo lutador, tem umas quedas ótimas, ele tem uma lombar sinistra, ele se abaixou, foi no calcanhar para erguer o James Vick. Tem um chão muito bom, claro que ele caiu na guilhotina ali ponto positivo, e esse ponto positivo eu achei mais pro Vick do que o fator ele foi displicente, mas o Vick pegou aquela guilhotina de, como a gente fala, de pedreiro, né? Porque ele, ao estilo John Jones com o Lyoto Machida, que ele suspende o cara, depois emborca e desce pra tipo 100 quilos ali. Só que esse Jake Matthews, ele vai se recuperar se tiver a cabeça no lugar e pode ver que ele vai ser top. O Vick... E tem só 20 anos, né, cara? Isso. Tem só 20 eu gosto anos. De falar isso. O que eu gosto de falar do Vick é que ele é azarão em todas as lutas dele. Todas as lutas. Acho que até contra o Bidu ele foi azarão. Porque o Bidu chegou com pompa no UFC, não sei porquê, mas chegou. E ele ganhou do Hansen Nigen, ele ganhou do Nick Hen, que é um bom lutador. E tá galgando, né? Eu acho que ele já merece pegar um top 15 aí. Estavam querendo botar ele com o Pneu Dariush, né? É uma boa luta. Eu acho que Dariush passa o carro, mas é uma boa luta. Aqui no Sherdog o pessoal tá dando uma luta, casando uma luta dele com o Chad Laprise como um próximo adversário para ele, que eu acho que faz sentido também, cara. Eu acho que faz sentido também essa luta aí. Eu acho que o Dariush não tá bem ranqueado ali ainda, mas eu acho que tá acima dele ainda, cara. Tá. Já entrou no top 15 do Dariush e ganhou de Miller agora. Eu acho que seria um passo atrás para ele. Agora, o Matthews, eu acho que ele não desce tanto, não. Ele continua nesse mesmo patamar de um top 20 e pouco. Ele é muito bom lutador. Legal. Então, já que comentamos a luta, voltamos uma luta aí, né? O Come Event, que, putz, né? Eu achei que seria uma luta boa, como na verdade a luta foi interessante, mas Robert Whittaker passou o carro no Brad Tavares. Alguém esperava isso? Nobre Maia. Eu apostei no Tavares por decisão, né, cara? Naquele jogo burocrático dele e tudo mais. Mas esse moleque me surpreendeu... Cara, monstro. Positivamente. Putz, grilo, que agressividade. E como que os golpes dele estavam bem... Ele tava com tempo de distância, assim, que você vê que o Tavares estava caindo e ele tava conectando os golpes ainda, cara, sabe? Não tava passando no vazio. O que você achou, Garcês? O que você achou? Como? Mais nocauteada com menos de 1 minuto. É, bem por aí, mas e você apostou em quem nessa luta? Eu apostei do Tavares também. Então, né, todo mundo esperava. Ei, Vitor, você acertou essa ou não? Não, essa não. Eu apostei no Tavares também, decisão. Pensei que ia ser uma luta, assim, equilibrada, mas acabou o Whittaker ganhando de forma, assim, caixa né, cara? Ô, Fefo. Manda ver, Paulo.
Eu fui no Tavares, mas eu cheguei a mudar umas 2 vezes o meu prognóstico. Não estou fazendo nenhum mexendo do meu potencial, não. Eu estou falando porque o Tavares é um cara burocrático. Eu não sei como é que ele consegue ser burocrático treinando com o Ray Seth. Eu quero imaginar o que é que o Ray Seth fala para ele, um cara mais para frente que já existiu no K1, e fala: olha, meu filho, ataca, ele escuta, defende. Eu acho que é isso. E o Whittaker, eu só não apostei nele porque eu imaginei que a diferença de tamanho, porque o Whittaker é muito menor também, e eu tô muito encucado com esse negócio do tamanho ultimamente. Eu vou até tentar desvincular isso com 2 exemplos recentes que o tamanho não disse nada. Mas o Tavares é um cara duro, pô. O cara sempre foi. Um amarrão, um cara. Tudo bem, ele é um amarrão, mas ele é um cara duro. Eu não esperava. Ele podia perder. Eu só imaginava ele perdendo por nocaute. Acho que se a luta se prolongasse, acho que ele ia encontrar o tempo das quedas e ia fazer o jogo dele. Mas não com 44 segundos. Aí me surpreendeu. Eu acho que é todo mundo. Bom, ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Caras, o que vocês acharam do passeio que o Stipe Miocic foi dar no octógono contra... Como chama aquele gordinho lá mesmo? Que tá 10-10 mesmo? Mark Hunt, né? Fale isso do meu ídolo, não. Não, realmente, eu sou fã do Mark Hunt, inclusive até torci pra ele na luta contra o Verdun, mas, cara, Miocic mostrou toda a técnica dele, mostrou que ele veio pra ficar e não deu chance. Cara, quem quer falar dessa luta, que na verdade não foi luta, cara, foi, segundo as estatísticas, a maior diferença de golpes da história do UFC. 361 golpes, se eu não me engano, contra 46 golpes do Mark Hunt. Caraca, é muita coisa, né, velho? Eu fiquei triste com essa luta aí, pra poder falar a verdade, viu, cara? E chegou uma hora que já tava dando agonia de ver, né, cara? Inclusive tem uma pergunta no fórum sobre isso, né? Sobre o tempo Josh que o juiz... O nome do juiz é o Josh Sharp. John Sharp, né? John Sharp. O que você achou, Fefo? Você que é árbitro central, cara. O que você achou dessa história? E queria ouvir do Ale também. Cara, eu teria parado a luta naquela primeira... Ele levantou bem, cara, mas eu teria parado na primeira, cara. Entrou muita porrada, velho. Sem muito punch, mas o Mark Hunt, ele não se defendia. O Ale vai falar até melhor do que eu nisso, né? Ele não se defendia de forma correta. Então, eu teria parado antes dessa luta, cara. Ale, manda aí pra mim. Então, eu fico muito triste porque eu sou muito fã do Mark Hunt, do samoano, mas ele fez luta, assim, ele já tá acostumado a fazer luta em que ele apanha pra caramba e revida. Um exemplo que eu lembro dessa é de cabeça, assim, a luta que ele fez com o Cigano. O Cigano quase nocauteou ele no fim do primeiro round, quase nocauteou mesmo. E ele voltou no fim do primeiro round, e o cara levantou e o cara voltou e brigou. Contra o Struve foi a mesma coisa, né, Ale? Contra o Struve a mesma coisa. Não vou dizer contra o Roy Nelson, porque acho que o Roy Nelson não chegou a apresentar perigo. Alexandre, mas eu vou lembrar um exemplo aqui impossível de ser superado, com o chute que ele tomou na cabeça do Crocop no K1. Aquilo ali surreal. Eu tava vendo hoje um vídeo dele no K1 também. Ele tava trocando, não sei se com o Lebanê. Ele abaixa a guarda e o cara começa a dar risada e dá 2, 3 cruzados na cara dele. Com o Rei Sefo? O Rei Sefo novinho, verdade. Porque os dois são rivais de localidade. Um neozelandês, outro australiano. Aí não tinha pra onde correr. Todo gordinho. Assim, bicho, o Rei Sefo batendo mesmo, batendo com gosto. E o gordinho olhando pra ele, dando risada e batendo de volta. Mas ontem, quando a gente pensa como árbitro central, deixa eu voltar aqui que eu já tô devagando. Quando a gente pensa como árbitro central, uma das prioridades que a gente tem como árbitro é proteger o atleta. E uma das convenções que a gente utiliza para que isso aconteça é analisar se o atleta que está sofrendo o ataque, ele está se defendendo de maneira inteligente. O que é se defender de maneira inteligente? O cara tá tomando um ground and pound, por exemplo.
mas ele tá tentando sair da posição, o cara tá nos 100 quilos dele batendo, ele tá tentando sair da posição, tá tentando bater o quadril, empurrar, defender o rosto, tentando esgrimar o cara pra não apanhar, de qualquer jeito. Ele tá tentando se mexer, ele tá tentando sair daquela situação. E não era o caso do Mark Hunt, né? É uma coisa que... Ele tava esperando a mão do Miocic quebrar. Então, é o que eu falo, Ale, como nós arbitramos aí alguns eventos juntos, eu sempre falo isso pro atleta. Se você tá tomando soco no chão, e por mais que você esteja com a mão protegendo o seu rosto, e você tá tomando soco na mão e não se mexe, eu vou parar a luta. Se defenda de forma inteligente. Assim, Mostra pra mim que você quer... A gente não pode... Exato. É o que a gente fala na clínica de regras antes de começar o evento. Eu não posso levar em conta que ele é o Mark Hunt, que ele aguenta porrada. Acabou o TKO, ele levantou, tal. Levantou. Mas você não pode levar isso como parâmetro. Você não pode fazer arbitrariedades, né, por conta de lutador A, B ou C, entendeu? O cara é mais flexível, o braço esticou, sei lá, enfim. E nesse caso, se eu tivesse arbitrando e eu nunca tivesse visto o Mark Hunt lutar, eu teria parado bem antes, cara. Começou o round and pound, e ó que eu deixo porrada comer, o André sabe, velho. Considerado o carniceiro daquele evento lá. Entrou o round and pound, 2, 3 porradas limpas, eu aviso pro lutador se defender. Eu dou um segundo aviso, no terceiro interrompo a luta, bicho. Não tem o que fazer. Ele tomou 40, 50 socos num round direto. Foi, eu acho que passou um pouco da conta. Poderia ter parado antes, sim. Acabou virando um monólogo, né, do Miocic. E é complicado quando a gente vê dois extremos, né, cara? Que nem a luta do Barão com o Faber, por exemplo. Que pra mim foi uma luta que foi parada de forma errada. O Faber ali, ele tava de cócoras, cara, de 4, fechadinho e com a mão protegendo o rosto. E o Herb Dean, se não me engano, que era o árbitro daquela luta, acabou parando a luta de forma até precipitada. Foi o contrário. No caso do Barão ali, ele claramente miguelou, né? Ele viu que não estava entrando, ele começou a dar soquinho na luva e olhar pro Herb Dean parar. Foi um pulo miguezão. O Miocic tentou usar dessa artimanha também, né, cara? E o árbitro não caiu na dele, porque ali também na hora já estava entrando uns golpes na luva, na verdade. Mas um pouco antes, estava entrando golpe seco na cara, entendeu? E o juiz não parou. Então, acho que passou um pouco do ponto. E aí, o que eu fico triste é isso, né, cara? Do contraponto que você tem de duas coisas completamente que são equivocadas, mas de formas diferentes, né? Às vezes param muito antecipado e às vezes... Até teve uma luta no Max Fight que a gente, por ter um amigo nosso que estava envolvido, um conhecido nosso que é o Murilo Trevisan, que eu também achei que foi... Que é meu companheiro de treino, por sinal. Que é campeão do meu evento, né, na categoria 77, que acabou perdendo entrou um knockdown, que ele caiu quase semi-apagado, só que entra um golpe que ele volta e está se defendendo e o juiz, na hora que não está entrando golpe nenhum, resolve parar a luta. E a gente vê, assim, coisas muito distantes uma da outra acontecendo, né, cara? Nesse caso do Hunt, eu acho que passou um pouco do limite e acabou que teve até vaia, um certo momento do público que já não aguentava mais, né, cara? Ver o monólogo que estava acontecendo, a luta ficou até broxante, né, uma certa hora, né? Porque o Miocic cansou de bater, já estava fazendo carícias no Hunt, perto dos primeiros golpes que entraram, e o juiz não parava a luta. O Hunt não tinha cansado de apanhar. Bem isso, e não cansa nunca, né? Parece que não cansa nunca de apanhar, né? Garcês, você achou isso mesmo? Achei isso, que como o falou lá, tinha hora que dava agonia de ver o Miocic. E tem até uma outra pergunta sobre se o Conor poderia ter jogado a toalha. O Conor não para nunca, velho. O Conor é mais carniceiro que o próprio lutador. Eu acho que o Conor acredita, né? O cara sempre acredita. E só vai parar se o atleta falar que não dá mais mesmo, cara. E olha lá, tem Conor que... Então, imagina você é da equipe do Hunt e você manda parar a luta contra a vontade. Semana que vem você faz o quê?
que você vai treinar com um cara desse depois, velho? O Hunt nocauteava o coach ali na hora ali, cara. Você é louco, cachoeira. Ô, Vitor, concorda com a gente? Concordo e acho que o Hunt foi muito valente ter aguentado todos os tempos levando pancada do... Não, mano, aquele cara é um megazord, velho. Eu tô até me segurando pra falar minha teoria aqui no podcast já, essa edição, acho que já tá na hora de falar, né, cara? Que é a teoria do guerreiro, né? Guerreiro perdeu. É só chamar de guerreiro que você pode ver que o cara vai perder ou perdeu, cara. Porque, porra... É aquela história. Você sai na balada, você tá no 0-0, né? Aí você pra não zerar, você fala assim, saí com uma mina. E como que era? Ela era legal pra caramba. Ou seja, era feia pra caralho. Quando ela é legal pra caramba, é feia. E quando é guerreiro, perdeu. E aquele lutador? Guerreiro pra caralho. Ganhou? Não, perdeu. O guerreiro sempre perde, velho. É incrível, mano. É incrível. E o que vocês acham aí que sobra pro Miotite depois dessa luta, cara? Alistair Overeem. Puta luta, hein, Paulo? É essa luta. Se não tiver essa luta, o Silva não sabe mais o que fazer. Porque casar cigano com o Overeem hoje é queimar cartucho. O Overeem tá bem, Miocic tá bem. Tem que ser. Cigano tem que ficar um pouco pra trás. Só pode essa reviravolta pra Cigano se Verdun vencer. Aí eu acho que Cigano... Aí cabe uma revanche. Aí, com certeza, ele deixa todo mundo pra trás, não precisa enfrentar ninguém. Eu acho que agora, sinceramente, eu acho que só mostra que a Heavyweight é uma categoria com um tempo que não tem nome. Que não tem jogo, que nem a Welterweight, que nem a categoria dos leves, que tem gente, tem contender a toda hora aí. Olha o Todd Duff aí. Balança a árvore e cai contender. Todd Duff vai tomar banho, cara. Você balança a árvore e cai contender da leve e da meio médio. Tá tão rasa, cara, que a gente depende de um nome bizarro que é Todd Duff. E ele acaba dentro da circunstância da categoria. Daqui a pouco a gente tem Mitrione de contender. Mas é uma luta boa que não existe, porque tá errado. Edinaldo Lula, o novo contender do UFC. Então vai depender porque vai depender do que acontecer na luta do Velasco contra o Verdun, né? Se o Verdun ganhar, pode ser que Cigano... Não, eu acho que é a chance do Cigano voltar pra... É o Verdun vencer. É o Verdun vencer. Fora isso, ninguém vai querer outra Verdade. taca do Velasco em cima do Cigano, né? Sinceramente, eu acho muito difícil o Verdun vencer se o Caim se apresentar da maneira que ele se apresenta regularmente. Com o gás infinito. Esse aí é até um papo para outro podcast, né? Mas eu acho que o Miotite, ele é o próximo ele se credenciou para ser o próximo aí da fila, cara. Eu acho que ele pega... Pode ser. O Miotite... Mas ele tem que lutar com o Overeem. Porque a luta tem que atrair o público para poder ter uma disputa. O Miocic foi direto agora no... Ele acabou de perder para Cigano. Cara, o Miocic é um cara muito técnico, cara. E o que faz com o Cigano? O que faz com o Cigano? Cigano com Mitrione e Ben Rotter, quem ganhar, vai dando essas coisas assim com o Cigano. Porque tem que preservar o Overeem versus o Miocic, que eu acho que vai dar o Overeem. O Overeem vai se cinturando no final do ano. Eu gostaria de ver essa luta. O Travis Brown. O Travis Brown. Mas é um nome interessante para lutar com o Cigano. Com o Cigano. Luta boa. Pro Cigano, Brown e Cigano seria legal. Não acha nada com o Cigano. Bom, seguinte, pessoal. Vamos finalizar aqui agora sobre esse UFC Austrália, que deu bastante papo. Agora vamos comentar sobre o próximo evento do UFC, o Fight Night, no confronto entre Edgar e Faber. Cara, meio evento interessante, algumas lutas aí com alguns nomes não muito conhecidos, mas vamos pegar já agora falando do funcionário do UFC, que está numa série de vitórias que ninguém acreditava, né? O Neil Magny, que depois que ele foi derrotado pelo Serginho, putz, o cara embalou quantas vitórias? 6 vitórias, André? Deixa eu só confirmar aqui, mas parece que foi isso mesmo. O cara que tá bem ativo na categoria, né, velho? Não, acho que foram 6 vitórias, alguma coisa assim. Ele tá até... Isso, são 6 vitórias. Isso mesmo. Minha memória não tá me traindo tanto assim. Então, ele vai enfrentar agora... E no período de 1 ano, né, cara? Exatamente. E ele vai enfrentar o Hyun Gyun Lin, que tá ganhando um prêmio, né, por ter feito uma luta de última hora num evento ali,
Onde foi esse evento? Foi na China? Foi em Macau, se Macau, não me engano, né? na China, Macau, mesma porra. Isso. Ele lutou contra o Tarek Safedine, né? Isso, e acabou fazendo uma grande luta. Garcês, e aí? Fala aí, prognóstico pra essa luta. Evoluindo muito, né? Ele não só vem de várias vitórias, ele vem evoluindo o jogo dele também. Mas é na Ásia esse evento, né? E a torcida vai estar toda do lado do outro cara, Esse nome escroto aí. Então. Bom, no fim das contas, você acha que dá, sem rodeios, Magny ou Japinha? Pra mim? Qual dos dois? Quem ganha? Cara, eu acho que eu vou mais pela sequência do Magny e apostar no Magny, né? Eu meio que compartilho com você, apesar do Hyung Lee ser bem perigoso, eu meio que compartilho com você. Vitor, tem algum prognóstico para essa luta? Não precisa falar em quem você vai apostar não, porque pra quem não sabe, o Vitor, ele é campeão do Fantasy, né? Ele tá numa sequência aí de vitórias e tal. E quem vai enfrentar ele no Fantasy é o Paulo, que tá na mesma mesa nossa. Então eles vão querer esconder o jogo do outro. Só fala sobre a luta só. Então, vai ser uma luta boa. O Magni tem uma boa sequência de vitórias. E o coreano lá, nome esquisito. Isso, boa, nome esquisito. Fez uma luta boa com o Safedine, né? Eu acho que, independente do resultado... Uma luta boa. Exatamente, independente do resultado, acho que a gente vai ver uma luta legal. Paulão, Mark Munhoz e Luke Barnett, e aí? A despedida do Philippine Hack Machine, né? O Mark Munhoz, que é um cara que eu sempre gostei. Sempre foi muito aguerrido, um All-American, um wrestler de altíssimo gabarito, que teve muitos problemas durante a carreira. Ele sofreu até de depressão após a luta com o Weidman, engordou mais de 20 quilos, depois perdeu, venceu o Tim Bolt, com o melhor shape que ele já teve, justamente na luta após a depressão, e depois ele voltou a engordar um pouquinho. Eu acho ele um bom lutador, da mão muito pesada. O Luke Barnett não é páreo para ele. Claro que o Munhoz já tem 37 anos, mas eu acho que essa motivação de se despedir, a gente pode dizer em casa, mesmo ele sendo americano, ele tem a descendência filipina, né? Uhum. Então, praticamente lutando em casa, eu acho que ele atropela o grandalhão, que já desafiou o Vanderlei Silva, coitado de Vanderlei, teve um fim de carreira melancólico para ser desafiado por Luke Barnett. Mas eu vou de Munhoz por ground and pound violento. Eu torço muito por ele nessa luta. E eu falo o prognóstico dessa luta, não tem problema no meu prognóstico, não. Eu quero ver ele me seguir. André, Gegard Mousasi e Costas Philippou. Cara, eu acho meio barbada essa luta, mas vamos ver o que você vai falar dela. Cara, eu dificilmente vou apostar contra o Mousasi aí em qualquer situação. Eu sou um fã do cara, eu acho ele um lutador muito completo. Ele é um cara que tem uma trocação fenomenal, assim. Um atleta que é bonito de ver você lutar, a trocação dele, o jogo em pé. Eu acho que ele é muito mais lutador do que o Philippou, apesar do Philippou ser um bom atleta, um atleta aguerrido, que vem de cara as derrotas dele. São dois caras ranqueados, né? Mas a diferença técnica aí, na minha opinião, é muito grande, cara. Não sei até o que os amigos da mesa aí acham. Bom, eu compartilho com você essa opinião. Eu falei que ia ser barbada meio que pra sacanear, mas, puta, não tem muito pra onde fugir, não, viu? O Mousasi, ele é muito superior ao Costas Philippou, que, sinceramente, cara, eu acho ele mediano. É um atleta, assim, bem abaixo tecnicamente, né? Apesar que é difícil você encontrar um atleta, assim, no papel, tecnicamente, parecido com o Mousasi, né, cara? Um cara que é completo. E eu espero que ele ganhe, até para poder ele se credenciar
cada vez melhor no ranking dos médios. E quem sabe ali encostar naqueles top 6 ali, né? Que é o campeão mais os 5, que a gente costuma falar, numa categoria que tá muito legal de se assistir ultimamente, né? Ricardo, Paulo. Sinceramente, André. Pode falar. Para mim, infelizmente, eu gosto muito do jogo do Mousasi, mas o Mousasi no UFC é porteiro de top 5. Ele tá vindo, tá se mostrando assim, né, cara? Então. Nas últimas... Na verdade, é o complexo Japão, né? Isso. E Paulo, ele é meio... até aproveitando isso que você vai entrar a falar sobre essa luta, eu queria aproveitar que o Henrique 633 aqui do BJJ Forum deixou uma pergunta no tópico sobre o Mousasi, né? Comenta sobre essa luta e ele perguntou: você acha que ele ainda tem chance de conseguir um title shot? Cara, depende muito do... É uma pergunta meio que eu vou responder de uma forma meio filosófica. Depende muito de onde o Weidman vai chegar na categoria. Se ele atingir um patamar de superioridade tamanho, que eu não sei se ele vai conseguir, ao ponto de eliminar os contenders que estão acima dele, exemplo, limpar a categoria, eu acho que ele tem a capacidade. Se ele for galgar o caminho natural, passar esse rio da morte, que é o peso médio hoje, eu acho que ele vai embarcar em todos esses top 5. Eu acho que ele tá lento pro peso, na minha opinião, o Mousasi. Não sei se é por falta de vontade, se ele já tá meio cansado. Ele não é velho, mas ele já tem quase 40 lutas na carreira, lutou muito já. Então, eu vejo ele com alguma dificuldade nesse peso. Eu acho ele muito bom tecnicamente mesmo. Agora, quanto a essa luta, eu gosto de falar muito sobre estilos fazem luta. O Philippou, um cara em pé do boxe, que tem muito punch, tem uma boa movimentação. Ele nocauteou o Loris Lark. Claro que o Loris Lark no peso médio não é o mesmo do cara que está no meio médio, mas ele é pegador, ele bate pesado. Agora ele é pouco resistente, entendeu? Ele costuma sentir os golpes e se acuando, desde a derrota para o Weidman que ele teve antes, perdeu para Barney, o Rockwood também, meio que 2, 3 chutes ele acusou, mas eu não sei se o Mousasi tem essa capacidade de ter desse mesmo chute que o Rockwood deu na linha de cintura. Eu acho que o jogo vai ficar mais na mão, né? Então não vai ser uma luta tão tranquila. Eu acho que o Mousasi vence, mas não é essa barbada toda, não. Eu acho que, Paulo, o jogo de chão do Mousasi e de takedown dele é muito bom, cara. Ele fatalmente vai colocar essa luta pra baixo. Mas eu não sei se ele é um pouco orgulhoso pra tal, viu? Acho que ele vai querer decidir essa luta em pé. E queixo, ele tem absurdo o queixo dele. Eu não acho que ele vai tomar uma bomba e vai cair, não. Mas eu não acho que vai ser uma luta também tão simples assim. Eu acho que ele ganha, entendeu? Mas é legal até pegar esse ponto aí que o Paulo falou, que infelizmente parece que o Mousasi também, mesmo com todo esse nível técnico que eu estava exaltando aqui, ele não parece mais ser aquele lutador com aquela gana de vitória, né, cara? O Mousasi do Dream, né, daquele GP do Dream, que ele entra mesmo... Cara, a serenidade é a mesma, mas você via um brilho no olhar, uma vontade a mais. Que ele... Um sangue no olho, né, velho? Vamos dizer assim, né? E o complicado dele é que, assim, ele estreou no UFC parece que ele ia estrear contra o Gustafsson, se não me engano, né? Não lembro. Sim. Agora, que acabou o Latifi, né, substituindo. Depois ele pegou o Lyoto, cara, e fez uma das lutas que, tecnicamente, pra mim, é uma das melhores dos últimos tempos do UFC, cara. Foi uma luta de trocação, assim, primorosa, de alto nível. E no chão foi e uma derrota que não denigre nada. Depois ele teve uma vitória contundente sobre o Mark Munhoz, que não é um qualquer, entendeu? É um cara que, foi... Ele até hoje, ele é um cara, vai fazer a despedida dele, é um cara duro em toda a sua carreira dentro do UFC, e depois era careca pra ele, né, cara? E aí ele acabou perdendo finalização no terceiro round e vem de vitória sobre o Dan Henderson. Então ele não conseguiu fazer 2 vitórias seguidas no UFC, e isso daí deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Mas eu acho que o que eu fico mais cismado com ele é esse negócio, que ele entra com aquela serenidade que ele sempre teve, mas falta aquela agressividade, falta aquele sangue no olho que a gente não era muito acostumado longe, a ver. A luta dele contra o Babalu no Strike Force
Porra, ele meteu a porrada, velho. Ele partiu em cima mesmo pra definir a luta. Foi meio esquisito mesmo o jeito que ele tá agora. Então. Mas é isso mesmo que o Ale falou. Vamos ver. Essa luta aí pode ser talvez pra mostrar se ele vai ser o porteiro da categoria. Ou se ele vai chegar nas cabeças. É isso aí. Falando ainda sobre o UFC, né, aí em Mania, o Fernando Justin deixou uma pergunta aqui. Cara, esse duelo, puta, o pessoal não consegue dormir, cara. O que será que vai dar entre Johnny Dos Reis e Holden Sagal? Cara, vocês não têm ideia, cara. Essa luta vai ser demais, vocês não têm ideia. É mesmo, velho? Puta, eu nem sei falar o nome do último cara, mas beleza. Aquela chamada que eu fiz no UFC passado, imitando o Bruce Buffer. Oi. Só um segundinho. Justin, é melhor você participar do podcast aqui do que você mandar uma cilada dessa. É verdade, Justin. Você mandou me MP pra mim. Não, porque eu tenho vergonha. Vergonha, caralho. Vem participar aqui com a gente, pô. Ele já vai entrar naquela lista do Nobre Maia e do Jeff, né, cara? Que a gente não consegue trazer. Não consegue trazer. Ficou legal imitando o Bruce Buffer no último coisa? Não, ficou uma merda. Ficou uma merda, então não vou falar. Então vamos falar do evento principal, né? Uriah Faber e Frank Edgar. Dois lutadores, assim, acima de qualquer suspeito contra técnica, coração, tudo. Cara, mas assim, são dois lutadores, assim, o Faber até me empolga mais, tudo, mas o Edgar nunca me empolgou. Aqui nós temos aí fanzocas dos dois ali, seria legal vocês comentarem sobre uma luta que eu tô nem aí com ela. O que você acha, Ale, que não falou tanto ainda dessa luta? Cara, eu sou fã dos dois, mas eu sou mais fã do Edgar, pra ser bem sincero. O Edgar me ganhou como fã com a trilogia que ele fez quando... Gray Maynard. Com Gray Maynard, exato. Quando ele era campeão dos leves. Um cara mostrar o tamanho de vontade, sendo dominado em tamanho, peso e técnica, que nem ele estava sendo, e vencer a luta do jeito que ele venceu, me ganhou como fã. Na primeira luta, o primeiro round, muita gente... Exemplo clássico de 10-7, né? Muita gente aí dá como exemplo para um 10-7, né, cara? Pra você ver o tamanho da superioridade, né? Essa é uma das lutas mais espetaculares do esporte. Foi evento de Réveillon. Eu quero apostar que quem assistiu aquele evento é um fanático. Eu só vi 2 dias depois. Não, eu assisti ao vivo. Porque eu vou te falar que eu tava torcendo pro Gray Maynard moer ele, porque pra mim ele tinha ganhado o cinturão, a primeira no garfo e a segunda na amarração, né? E eu sou fã pra caralho do BJ Penn. Eu tava torcendo pro Gray Maynard matar ele, velho. E o Gray Maynard tava fazendo camping na Nova União. Tava fazendo camping com o Aldo, tal, treinando pra caralho. Eu falei, vai matar esse miserável aí, velho. Tomara que ele morra e sofra. E, bicho, o cara mostrou um coração de Rocky Balboa, velho. E aí não tem como eu não torcer contra o cara, não dá. Eu vou de Gray Maynard. Eu acho que o Faber tem mais recurso como atleta de MMA, tem mais chão, tem transições da luta agarrada, que eu acho que tem mais do que o Edgar, mas eu torço pro Edgar nessa luta. Fala aí, Paulo. Quanto ao Maynard e Edgar, não sei se você teve essa mesma situação. Eu acho que muita gente torceu pro Maynard na época, muito por conta do Edgar ficou um pouco manchado porque tirou a hegemonia do BJ, acho que feriu todo mundo. Mas durante a luta, não teve quem não mudou de lado, velho. Porque ele tomou uma tira do pelo. Exato. Durante a luta, comecei a torcer pelo Edgar loucamente. Eu achei até o empate frustrante. Eu juro pra você que eu achei que o Edgar venceu aquela luta. Eu não tô me entendendo. Sim, a do empate eu também achei que venceu. O cara lutou demais. Aquele segundo round, ele carrega Maynard, cara. Ele tava morto. Ele carregou Maynard, que é 30 quilos mais pesado que ele. Era um boi naquela época. Ele era um boi. Maynard era um mutante, pô, naquela época. Limpo, puro, sem nada, hein? Agora, quanto ao evento principal, eu acho que é um lutão.
eu acho que é um confronto de estilos aí, um confronto de movimentação. São dois caras que se movimentam muito. O Edgar não para nunca. O Faber aprendeu a se movimentar depois do Dwayne Ludwig, melhorou muito sua faixa em pé. Como grappler, o Faber é mais completo, mas eu acho que como wrestler, o Edgar é muito superior. Eu acho que o Edgar pode botar o Faber abaixo a hora que ele quiser, porque acho que pela primeira vez na vida ele vai pegar um cara do seu tamanho, né? É engraçado, o Edgar vai pegar um cara do seu tamanho. Acho que ele pode até se complicar com isso, porque ele não vai socar pra cima, ele vai socar pra frente. E eu acho que ele bota o Faber de costas pro chão. Eu acho que de costas pro chão o Edgar tem um controle sinistro por cima. Eu acho que o Faber não vai achar uma finalização aí não. A não ser que Edgar dê algo de iniciante que ele não deixa o pescoço. O Faber é muito bom de pescoço e ele pode pegar. Na luta em pé, Edgar cisca para um lado e para o outro. Acho que ele é mais veloz que o Faber e ganha em pé também. Mas é um lutão, é uma luta que eu já tinha sonhado com essa luta uma vez. Eu acho que essa luta não vai decepcionar, não. Eu também sonhei com essa luta, eu dormi. Não tem como dormir. Não tem como dormir com a luta. Esses caras levinhos, sabe da porrada, pô. Caraca, Fefo, não imaginava que você era hater desse cara. Não, eu não sou hater, não, eu tô enchendo o saco mesmo. Eu tô tentando fazer o contraponto, né? Que tá todo mundo lutando, tô tentando fazer o contraponto aqui. Mas com certeza eu vou assistir. Edgar roubou dois rounds de Aldo, pô, ninguém nunca fez isso na vida. Ele pegou 2 rounds de Aldo. Aldo nunca cansou no quarto, cansou com o Edgar. E Edgar, pra mim, venceu 2 rounds naquela luta. O cara é um mito pra mim. Eu acho que vocês analisaram aí muito do que os caras foram tecnicamente na carreira e tudo mais, mas analisando o momento... O Edgar tá voando. O Edgar hoje ele é top 2 aí, top 3, né? Atrás do Aldo e do Mendes, né? No peso. O Faber é um cara que, depois de ir muito bem na categoria dos galos, tá voltando pra categoria de cima. Né? Então, fica aquela incógnita do que ele tá querendo pra carreira dele. É um cara que tá meio perdido, parecendo ser meio perdido na carreira. Enquanto o Edgar tá vamos dizer assim, ele tá se não é o ápice dele, ele tá mantendo o ápice dele, né? Mesmo que esteja um pouco abaixo, assim. Eu acho que a luta dele com o Cub Swanson mostrou que ele tá exatamente no auge. Ele tá melhor do que ele era com o peso leve. E essa luta com o Swanson foi... E tá numa categoria que cabe muito mais pro perfil dele como ser humano, né? Como pessoa, né? Com perfil físico, vamos dizer pessoa, assim, né, cara? Como rabanete. Cara, é difícil falar tão rápido assim, ver essas palavras. Ele ganhar, ele vai ter o TS de novo? Eu acho justo. Eu acho justo. Eu acho justo, mas o Joey Silva é mais louco que o Robocop na chuva, velho. Então não dá pra fazer essas previsões. Mas eu acho justo, Garça. Foi muito bem observado isso, cara. Se o Mendes teve 2 chances, ele tem que ter 2 chances com o Aldo, porque na primeira luta do Mendes ele tomou um pelo. O Edgar pegou 2 rounds de Aldo. Eu gostaria de assistir. Eu acho que Edgar... E se não for ele, vai quem? Se ele ganhar essa daí, ele se credencia. Mas eu acho que a subida do Faber pra divisão, de volta pra divisão, é exatamente porque o Mendes já aniquilou a próxima chance dele de title shot, né? É inconteste que o Aldo é superior ao Mendes e precisa de alguém do Team Alpha Male pra tentar disputar um title shot. Não digo nem só por causa do Team Alpha Male, o Ale, mas também por ele ser um poster boy, né, cara? Um cara que... Sim, ele é um cara que vende, a gente sabe que o cara que vende... Aquele queixinho de bunda dele no pôster. A gente sabe que o cara que vende é o cara que fura fila no title shot. Né? Claro. Então, essa subida e essa luta, sinceramente, pra mim, define o próximo contender. Eu acho que o Faber não tá nem com essa perspectiva, acredito eu. Eu acho que ele tá fazendo super lutas, fazendo caixa mesmo, porque ele sabe que já tá no fim de carreira, já ganhou dinheiro demais, mas nunca de menos. Ele quer deixar um legado de super lutas. Eu não acredito que ele tá definitivo nesse peso. Eu acho que ele vai ficar caçando lutas assim, por exemplo, Dominic Cruz voltando, ele vai querer fazer super lutas, por exemplo, se Conor perder, ele quer.
Eu acho que ele não tá pretendendo disputar. Ele mesmo falou esses dias que até hoje não se esquece dos chutes que Aldo deu nele. Até eu. Isso não é palavra. Isso não são palavras de quem quer uma chance pelo título, né? Isso são palavras de quem sabe onde é seu lugar, né? Mas, Paulo, essas superlutas também vão depender muito de como ele vai se mostrar nessa luta, mesmo que perca. Mas se ele se apresentar em alto nível e numa forma física legal... Sim, fazendo lutão. Fazendo lutão. Isso ele sempre fez. Lutão e forma física é com ele mesmo. Ele nunca deixou de estar bem preparado. Só contra o Barão que não deixaram, né, cara? O Robert não deixou, né, velho, lutar. Mas tava tomando uma surra também, viu, Bicuro? Você tá defendendo uma surra demais. Foram 2 knockdowns, o Barão tava endiabrado naquela luta. Ele não trincou a costela naquela luta, não? Com quem? O Faber, o Barão? Ele trincou a costela, sim. Com a primeira joelhada que o Barão enfiou, ele trincou a costela, pô. Trincou a costela. Era questão de tempo pra ele parar ali. Ele não ia durar pro segundo round. Mas o jeito que ele levantou ali, indignado, depois que pararam a luta, não parecia muito de quem tava com a costela trincada ali no calor ali. Acho que ele nem tava sentindo. Eu não achei que ele reclamou tanto assim, não. Ele ficou meio com aquela cara de bunda, mas ele não ficou constornado. É difícil um cara com queixo daquele não ter cara de bunda, né, velho? Ele tem o quê? Ele já tem uma bunda na cara, né? Mas, bom, eu espero que seja um lutão, cara, pra gente não se alongar muito. Não, sem dúvida nenhuma, vai ser lutão. Agora vamos encerrar aí sobre o UFC, né? Acho que demos bastante opinião sobre ele. E exatamente nesse UFC que os palpites do Fantasy vão disputar o título, né? Que tem o campeão, o Vitor e o Paulo. E aí, quero que vocês dois falem aí, como tá a estratégia para um enfrentar o outro, muita porrada, qual é que é, o Vitor? Usar a mesma tática das outras lutas que tá dando certo, né? Tá dando certo, não pode mudar. Qual é a tática, meu querido? Você vai entregar a tática pro Paulo aqui? Não. Quero manter esse turão aí por bastante tempo ainda. Vai ter encarada via Skype? É isso que eu ouvi? Paulo não, Vitor, quantas lutas você tem no Fantasy lá? Qual que é seu cartel? Eu tenho, pelas minhas contas tá assim, 18 vitórias, 3 derrotas e empate. Caramba, mais ou menos velho. isso. Caramba, 18 quantas vitórias? 18 vitórias? 18, 3 derrotas e 1 empate. Eu me aposentei com que? Acho que com 9 vitórias e 7 derrotas, alguma coisa assim. O bicho é um mito, hein, mano? Tá com. É o segundo colocado no ranking. Como assim, pelas minhas contas? Você não tem Sherdog, não, velho? Pelo meu Sherdog. Eu não posso mais participar do Fantasy, porque eu que acabei desenvolvendo o software agora tenho acesso a tudo, pô. Mas se eu tivesse, eu ia dar um piau em todos vocês, seus viados. Então volta da aposentadoria pra próxima. Deixa eu ganhar mais uma. Eu não posso, André. Não pode, que a auditoria come solta aí, velho. Eu não posso, eu que fiz o software, eu que dou select na porra do banco, não tenho como. Entendi. A auditoria vai comer solta aí se esse cara voltar pro... Fefo campeão. Puta, tu tá roubalheiro, né? Bora lá jogar, pô. Chama o Ale aí pra participar lá. É verdade, Ale. É só clicar na aba do Fantasy. Pra quem tá ouvindo, o programa e é cadastrado no fórum, na verdade, quem não é cadastrado no DJ Fórum se cadastra. Eu não sei o que você está fazendo ouvindo esse programa sem estar cadastrado. E assim que você for cadastrado, clica na aba Fantasy ali em cima. Cara, vai aparecer as lutas da semana, você pode apostar, comparar seus resultados, entra no fórum, pede que você quer lutar com alguém, quer sair na porrada e participa do Fantasy, que é uma brincadeira legal pra caralho, o pessoal curte muito, sai muita resenha. E, pra vocês terem ideia, o campeão do Fantasy tá participando do podcast hoje. Então, pô, cara... Tô com a mão levantada aqui, viu? Esperando o contender. Eu quero falar uma coisa. Vai dar atenção aqui pro campeão, atenção aqui pro campeão. Gacei sabe o que eu tô falando. Aí eu não vou me meter na intimidade dos dois, entendeu? Eu acho que isso tem que acontecer outra hora aí. Tá certo que a gente já passou da meia-noite, o horário permite, mas... O Vitor é 18 vitórias e 3 derrotas.
O Garcês, que é o auditor, acabou de validar o cartel do Vitor. Confirmou. Ele ganhou a oitava de 28 vitórias. Já comeu o rabo do Neil Magny nessa brincadeira. Ele vende 8 vitórias. Então, e o Fenômeno vende 5 vitórias. O Paulo ganhou 5? É. Fala, campeão. O que você quer falar, Paulo? Fala, meu amigo. Você eu queria se coçando aí. Eu queria falar só uma coisa, ô Vitor. Oi. Você bate igual a mulher. Ai, meu Deus. Louco. Louca. Bom, o finado Raia. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos encerrar nosso podcast aí. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí a ausência aí por uns tempos aí que passei por além de umas gripes complicadas aí, trampo, cirurgia, tô com o joelho ainda fudido, mas tô de volta aí. Espero estar junto com vocês sempre. André, manda um abraço aí pro pessoal. Bom, mandar um abraço aí para todo mundo aí. Tô indo em busca da minha terceira vitória aí no Fantasy aí, né? O cara já me chamou de franguinho, eu não tô acostumado com esse trash talk todo. Então eu chamei ele pra luta no gel aí, vamos ver se ele vai me vencer no gel, que é meu terreno predileto, né, cara? Deus é mais. Vamos ver se ele vai me vencer aí. E mandar um abraço pra galera. Pô, sempre um prazer aí estar junto com alguém com filme isso aí, passa no Animal Planet. Não, Ale, você tá sumido aí porque você tá muito internado no seu campo espiritual de jiu-jitsu, cara. Mas você não viu a minha estreia que foi contra o Malícia, cara. Entendeu? Então, você não viu o que rolou nos tópicos lá, Foi velho. A luta mais gay de todos os tempos. Meu Deus do céu. Paulão, foi engraçado. Deixa a sua palavra aí pra galera. É só se ligar aí que o campeão chegou e agora o cinturão é meu. E agora falando sério, se liga nesse UFC de sábado que vale a pena. Lembrando, Garcês, lembra o horário aí que parece que o UFC vai ser pela manhã. Vai ser de manhã. E o horário que lembra o horário que vai fechar o palpite? Lembra aí pra galera? Vai fechar 9 horas. O prazo é até 9 horas e o evento começa 11. Isso aí. Aproveita aí, Garcês, e manda um abraço aí pra galera. Manda um abraço pra galera. Legal, Ixi, Garcês sumiu. Garcês, manda de novo um abraço pra galera. Ele falou jogando o microfone pra fora da janela, assim. Um abraço pra galera. Valeu. Vitor, bem-vindo aí ao nosso podcast. Deixa aí sua mensagem aí. Beleza. Então, queria agradecer pela oportunidade de estar participando do podcast. Eu curti bastante. Obrigado pelo convite. E espero manter o cinturão ainda do Fantasy por bastante tempo ainda. Agora, valeu. Ale, abraço. Ale, de novo aí, bem-vindo. Espero que você participe sempre aí com a gente. Deixa o seu abraço aí e bem-vindo aí à mesa, cara. Massa. Foi muito divertido participar. Eu espero poder participar dos próximos. A gente tem muita coisa de jiu-jitsu ainda para comentar. A gente tem o Mundial daqui a 2 semanas, né? Então tem muita coisa ainda de jiu-jitsu para falar. A gente tem muito tópico para puxar. A gente pode comentar sobre o sistema de pontuação que a CBJJ faz para permitir os faixas pretas lutarem mundial. Enfim, tem muita coisa aí. Os training camps que acontecem na Califa, né? Enfim. Cara, você tá aqui pra isso, cara. Sim, senhor. Então tá, então semana que vem eu puxo alguns tópicos sobre isso e a gente comenta. Show, Ale, valeu. Isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, o André tá ouvindo aí, temos um convidado super especial para participar do podcast. Esse cara é fenomenal. Não vou confirmar ainda o nome, mas o André já deixou encaminhado. Não, a gente pode confirmar, cara. Confirmar? Pode falar então, André, manda ver. Vamos receber aí o líder da Chutebox aqui de São Paulo, o Diego Lima, que é o treinador de atletas aí como Thomas Almeida, Felipe Sertanejo, Lucas Mineiro, que acabou de cair a conexão do André, mas tá valendo, eu mando. Ou seja, convidado de peso, então, por favor, galera,
acompanhem o podcast semana que vem, que vai ser de fuder. Um abraço, espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera!